vitorioso és. Vitorioso é o Senhor dos exércitos. Vitorioso é o Senhor dos exércitos. Se você pode, aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Eu declaro que os céus desse lugar, eles se abrem agora. E eu declaro que o teu coração se abre também para receber uma palavra poderosa do Senhor, em nome de Jesus. É uma honra estar nesse lugar e apresentar o próximo preletor da nossa terceira sessão da Conferência Revolução. Glória a Deus. Quero te dizer que o próximo preletor é um homem de Deus. É alguém obediente, fiel ao Senhor, ao ponto de ouvir um comando do Senhor e implantar, e na verdade em compartilhar com o ministério de jovens, para que cada ministro pudesse sonhar com essa conferência. Alguém que ouviu o Senhor e não retrocedeu e nem olhou para trás. Alguém que foi fiel. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse lugar, nesse momento, para a gente poder receber esse preletor. Com certeza você da caravana, você conhece ele, porque foi ele que conectou você a esse lugar. Ele passou em cada igreja, levando a palavra do Senhor com ousadia, com poder, com unção, fundamentando cada igreja. Alguém que acredita na unidade, alguém que acredita no corpo. Eu quero te convidar a aplaudir o nome do Senhor ao nosso líder de jovens, pastor e evangelista João Vitor. Amado, essa conferência é sobre Jesus, mano. Então feche os seus olhos, Jesus está nesse lugar. Não é sobre mim, não é sobre a novidade de vida, não é sobre o apóstolo, o profeta, não é sobre ninguém que passa essa plataforma, é sobre Ele. Feche os seus olhos, Ele está aqui. Levante suas mãos a Ele.
altar está aberto e Ele tem toda a liberdade nesse lugar. Dê liberdade a Ele para agir em sua vida. Talvez você não esteja entendendo nada do que Jesus está fazendo nessa tarde, nesse lugar. Mas o que Jesus começa a fazer nessa tarde é mudar destino e propósitos. Homem nenhum pode substituir em nossas vidas a presença dEle. Teologia alguma, palavra alguma, nenhum homem mais eloquente pode substituir essa presença. Porque a presença dEle, ela é irresistível. E isso não é sobre idade, isso não é sobre ser adolescente, jovem demais. Isso é sobre sensibilidade ao Espírito. E Ele não existe Espírito Santo Júnior ou Kids. Existe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está nessa conferência desde quinta-feira. E Ele deseja agir no mais profundo do teu ser. Somente responda a Ele.
seus olhos, coloque suas mãos sobre o seu coração e diga: Senhor, uma vez mais, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Forte, diga: eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Nesse dia, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos podem sentir a presença de Deus nesse lugar? Presença de Deus. Se você vier até aqui à frente, você pode ficar se você quiser, porque esse lugar é dele, a casa é dele. Ele tem toda a liberdade para fazer o que ele quiser nessa conferência. Desde o início que nós estávamos sonhando com essa conferência, nós não estávamos pensando em preletor, em banda, mas primeiro nós estávamos pensando nele, para que ele estivesse aqui, que não adiantaria a banda mais relevante, a banda mais conhecida, o preletor mais famoso, o que tem mais seguidores no Instagram, estar aqui se ele não estivesse aqui. E quantos desde quinta-feira podem sentir a presença de Deus nesse lugar? Quantos receberam algo de Deus nesse lugar, através da adoração, através da palavra do pastor Arthur Pereira, através da palavra da profetisa Fernanda? Quantos receberam? Quantos receberam? Então, se você pode, aplauda o Senhor. E você pode se assentar por alguns instantes. Aleluia. A presença de Deus está aqui, e eu louvo ao Senhor por essa presença, porque nós precisamos ser, eu e você precisamos ser jovens, adolescentes, homens e mulheres cristãos, que são completamente dependentes, sedentos por essa presença de Deus. Então, quando a presença de Deus vem a um lugar, ela é irresistível e ela é inconfundível, porque nós amamos tanto essa presença, que quando essa presença ela chega, ela nos envolve, nós a reconhecemos, e nós sabemos quem ela é e o que ela é capaz de fazer em nossas vidas. Amém. Eu queria louvar ao Senhor. Eu quero ser muito breve em minha mensagem, mas eu queria louvar o Senhor, primeiramente pelo privilégio de Ele nos conceder de podermos estar aqui realizando a Conferência Revolução. E se nós estamos aqui pela direção do Senhor realizando essa conferência, nós precisamos também louvar o Senhor pela vida de nossos pais espirituais, apóstolo e profetisa. Como nós amamos vocês e louvamos o Senhor pela vida de vocês. Obrigado, porque como nós falamos geralmente nas nossas conversas internas aqui, nós dizemos algumas coisas aqui que acontecem nessa casa, são alguns delírios coletivos. Então, literalmente nós sabemos aquilo que Deus faz, aquilo que Deus direciona, e é tão bom nós podemos ouvir vocês, andar debaixo da direção de vocês e poder vivermos tudo isso como igreja. Se nós estamos aqui como juventude dessa casa, como juventude de Fortaleza, com tantas igrejas aqui representadas, é porque vocês acreditaram em nós, na liderança desse ministério, não no Vitor, na Juliana, no Bruno, na Bárbara, não, mas uma juventude. Vocês acreditaram nessa geração e sabiam o que Deus tinha reservado para essa data. Obrigado por serem sensíveis a Deus e nos direcionar, nos apontar o caminho como nossos pais. Amo muito vocês. Pastora Alessandra, eu amo você. Obrigado por ser minha mentora espiritual, por me discipular. Amor, obrigado, te amo. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos ministros de juventude dessa casa. Obrigado, porque vocês sonharam essa conferência, vocês geraram essa conferência em intercessão, em jejum, em consagração. E é fácil Deus vir no lugar quando tem tanta lágrima no altar derramado, tanto sacrifício. Talvez, querido, você está vindo tão longe para essa conferência e você não viu o preço que tantos jovens dessa casa estavam acordando 5 da manhã para orar pela tua vida durante tanto tempo, para poder a presença de Deus vir aqui, não ser somente um evento, porque evento por evento você poderia ir em qualquer lugar, mas encontros com a presença de Deus não é em todo lugar que nós podemos experimentar, que nós podemos vivenciar. E Deus nos trouxe aqui para vivermos dias de encontro. E eu tenho uma palavra para ministrar ao teu coração nessa noite. Se puder projetar a primeira tela.
Não, a anterior, Fred, por gentileza. O tema da minha mensagem é características dos revolucionários. Eu entendi num lugar de oração que existiam algumas características que durante algum tempo começou a se deturpar, começou a se perder em nossa geração. E uma indignação santa começou a mover o meu coração, começou a me constranger, começou a mexer muito comigo. E o Senhor começou a falar, não tinha nada programado para que eu viesse até aqui trazer uma mensagem para a tua vida nessa conferência. Eu queria ao menos trabalhar, eu queria apenas cooperar para que o Senhor pudesse agir nesse lugar. E a intercessão gerando, nós começamos a orar, e o Senhor me deu essa mensagem, e eu comecei a olhar para a vida dos meus pastores, comecei a olhar para a vida de outros homens e mulheres nessa nação, a qual eu admiro, e algumas características que eu comecei a ver, peraí, isso está faltando na minha geração, peraí, não só na minha geração, isso está faltando na minha vida, não, uma vez mais isso estava faltando muito na vida de alguns discípulos. Não, isso está faltando na vida dos jovens, a novidade de vida. Isso pela bondade do nosso Deus. Eu tenho tido a oportunidade de ir em tantos lugares, e às vezes eu olho e falo, Senhor, aquele jovem, aquele menino, aquele adolescente, ele tem tanto potencial, mas se ele não tiver algumas características que estão no caráter de Cristo, para a vida dele, ele nunca vai alcançar aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. E o Senhor falou, Vitor, nesses dias, 6, 7, 8 de outubro, é o dia que eu escolhi para restaurar nessa geração, para o benefício de uma geração futura, algumas características que um sistema do mundo, ele deturpou. A universidade, a filosofia humana, homens, eles começaram a deturpar e dizer, não é bem assim, talvez isso que os teus pastores falaram, não é bem assim não. Talvez você tenha ouvido na faculdade coisas que vão completamente ao contrário daquilo que você escuta sentado ao banco da igreja, porque você tem sido muito mais discipulado pelos teus professores do que pelos teus pastores, que são os seus pais e são os seus tutores e são os teus mentores. Só que nesses dias o Senhor deseja restaurar cada uma dessas coisas, colocar fundamentos em minha vida, em suas vidas, que talvez possa parecer coisas simples, mas são coisas que vão fazer eu e você nos tornarmos grandes, não diante de homens, mas diante do chamado de Deus para nós. Quantos creem nisso? Então a primeira delas, por favor, pode projetar, é a obediência. Queridos, na Bíblia, nós ouvimos a história, nós podemos conhecer a história de um homem, e esse homem era Abraão. E Abraão, ele tem uma característica, Regiane, pode permanecer comigo. Abraão, ele tem uma característica singular, a qual a Bíblia relata lá em Hebreus 11:8, diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, sair sem saber para onde ia. Se eu e você, como geração, nós desejamos viver uma vida de revolução, revolução não é baderna, revolução é mudar a cultura, revolução é ir contra fluxo de um sistema, revolução é ditar o destino de uma próxima geração. Mas se eu e você queremos fazer parte dessa geração, nós precisamos ser uma geração que, assim como os nossos antepassados, não caminharam de acordo com as suas vontades, mas caminharam de acordo com uma voz, e essa voz era a voz de Deus. E Abraão, que pela fé, só em ouvir, ele se colocou diante de Deus e ele obedeceu. Muitas vezes tem se tornado difícil para mim e para você ouvirmos a Deus e obedecer. Sabe por quê? Porque quando as nossas autoridades, eles nos dão uma direção, nós não estamos dispostos a sacrificar a nossa vontade. Ei, geração, o Senhor tem nos falado nesse dia, se eu e você queremos de fato viver uma revolução, a revolução não começa nas ruas, a revolução não começa nos lugares altos, a revolução começa em nossos corações, com uma resposta de obediência.
Abraão, ele não relutou em ouvir a voz de Deus e se sujeitar à voz de Deus. Só que não era qualquer direção. Deus, em todo momento, com a caminhada de Abraão, ele estava pedindo coisas a Abraão que custava tudo. Aquilo que Abraão tinha de mais precioso, todas as vezes as decisões de obediência a Deus era sacrificar. Abraão, quando a primeira vez que Abraão ouviu o chamado de Deus para ele, era: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E muitas vezes eu e você não estamos dispostos a sair do nosso comodismo para fazer nada, quando nós ouvimos nem é diretamente a voz de Deus, mas é a voz de Deus através de um homem e de uma mulher de Deus, que cuida de nossas vidas em amor, e nós não temos a capacidade de nos sujeitar e obedecer. É impossível haver revolução sem obediência. É impossível vivermos uma revolução sem obediência. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: é impossível viver uma revolução sem obediência. Abraão só foi quem foi em toda a história, e por isso que nós até hoje podemos contar e falar a história desse homem, pelos passos de obediência em fé à voz de Deus. O Senhor não precisou de homem, ser humano carnal algum para dar direção a Abraão. Abraão era tão obediente que ele não precisava de nada mais. Muitas vezes nós ficamos fazendo prova: será que o que o meu pastor está me pedindo é realmente de Deus? Será que o meu mentor, o meu líder está me pedindo é realmente Deus? Abraão não precisou de homens carnais, ele precisou somente de uma voz, a voz de Deus. Existem coisas que Deus quer falar a mim e a você, que Ele usa todas as nossas autoridades, porque se Ele falar diretamente a mim e a você, nós vamos ser incrédulos demais para obedecer. E mesmo assim, muitas das vezes nós queremos colocar em xeque as vozes da nossa autoridade. Querido, se você quer, jovem, adolescente, nós vamos a conferências, a congressos, a cultos de avivamento, e nós queremos, meu Deus, nós queremos viver uma revolução, queremos mudar o mundo. Nós dizemos: pastor, agora conta comigo, porque eu vou mudar o mundo. Mas em uma semana você perdeu todo aquele fogo, simplesmente porque você não estava disposto a sacrificar aquilo que era da tua vontade. E nós vivemos simplesmente uma vida de independência de Deus. Mas nesses dias o Senhor nos chama, assim como Abraão, a resgatar essa característica de um revolucionário em nossas vidas e andarmos em obediência. Quantos estão dispostos a andar em obediência a tudo aquilo que Deus Ele deseja designar para a tua vida? Querido, você só vai viver o chamado de Deus para a tua vida. Você só vai viver, talvez os teus pastores, talvez os teus líderes, os teus tutores, os teus mentores já profetizaram tantas coisas de Deus, coisas tão grandiosas, coisas tão poderosas, e você não consegue nem ver um vislumbre dessas promessas. Começa a obedecer e você vai ver a terra a qual o Senhor vai te mostrar, a terra da promessa, a terra a qual Ele designou a mim e a você para viver. Entregar Isaac para Abraão, naturalmente para mim e para você pode custar tudo, mas entregar Isaac a Deus como um sacrifício para Abraão era prova de obediência e aprovação para seguir nos próximos níveis a qual Deus desejava colocar esse homem. Querido, se eu e você queremos crescer num novo nível nesses dias, se você é pastor ou líder de jovens, se você deseja crescer na tua autoridade, no chamado a qual Deus te direcionou, eu quero te dizer: olha para as tuas autoridades e caminhe em obediência, porque a obediência, ela te leva a um próximo nível. O segundo ponto,
é o temor. A cada dia que passa, eu tenho ficado indignado, porque eu tenho visto jovens, assim como eu e você, que servem a Deus, que vão à igreja, que levantam suas mãos no culto, que querem adorar o Senhor, mas durante a semana eles estão enfiados no TikTok. Há 2 anos atrás, o pessoal que caminha comigo no Ministério de Jovens, eles vão lembrar de algo que eu falei. Nós estávamos na pandemia e eu falei para eles, numa reunião, eu falei, eu me recuso a entrar no TikTok, porque aquele lugar é um lugar muito promíscuo. E eu tenho uma impressão que a igreja nunca vai conseguir entrar com tanta relevância como nós entramos em outros lugares. 2 anos se passaram. E vocês vê várias tentativas, inúmeras tentativas. E eu respeito todos aqueles que tentam fazer isso para influenciar, e nós devemos influenciar. Mas eu tenho visto o TikTok corromper muito mais a nossa juventude do que trazer santificação. Faz sentido isso? Eu estou falando com alguém aqui. E olha o que Gênesis 39, 7 e 9 diz. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou-me em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és mulher, tu és a sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Muitas vezes nós estamos preocupados se eu estou pecando contra a minha igreja, e isso é importante, se eu estou pecando contra os meus pastores, e nós esquecemos que muitas vezes o nosso pecado pela falta de temor primeiramente é contra Deus. José, ele foi colocado num lugar depois de ser vendido como escravo pelos seus irmãos, e todos vocês conhecem essa história. José, ele foi vendido como escravo, e pela graça e bondade de Deus, porque José era um filho obediente ao seu pai, e José, ele começou a achar graça, foi vendido como escravo, achou graça diante do rei, foi colocado novamente na prisão e achou graça diante dos serviçais naquele lugar. E tudo isso, sabe por quê? Porque a chave da graça de Deus sobre a vida de José era o temor. E o temor, ele tem sido, sabe por quê? Porque sabe o que é? Vou ficar me abrasando com a minha namoradinha no carro, não dá nada. Não, é só uma pecadinha, não vai dar nada. É só um fumo com meus amigos, não vai dar nada. É só uma conversa que não traz edificação, não vai pegar nada. Querido, eu estou aqui para te dizer hoje que pega tudo, porque isso ele rouba o teu temor, e aquilo que deveria ser constrangedor para o teu coração se torna comum e começa a fazer parte da tua vida. José, ele teve todas as oportunidades para se deitar com a mulher de Potifar, mas ele sabia que antes de errar contra o seu Senhor, ele estava pecando contra o seu Deus. Que nesses dias possa haver tanto temor restaurado no meu e o teu coração, que o temor de Deus possa te mover para viver tudo aquilo que Ele designou para as suas vidas, que você não possa se deleitar em manjares, nem nas propostas do mundo para a tua vida, que você possa viver uma vida de santidade e temor a Deus, com um coração reto e íntegro, segundo a vontade dEle. Deus está falando com alguém aqui nessa tarde. Querido, pode parecer duro estar ouvindo essas coisas. É duro para mim, porque o Senhor ministrou o meu coração com essa palavra. E a minha oração é que Ele comece todos os dias a fazer em mim. Um dia eu estava pregando e a pastora Alessandra viu o vídeo. Ela falou: Vitor, só tem algo que você falou na pregação que eu acho que eu não concordo, porque eu acho que até você chegar a essa idade, o Senhor já vai ter voltado e nós vamos estar todos com Ele. Porque eu disse que os meus pastores, meu pastor tem 50 anos. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho para frente, mais uns 20, 30. Eu quero poder chegar aos meus 80 e que o Senhor todos os dias possa conservar temor e obediência em meu coração para com Ele.
para a igreja dele, para a vontade dele. Sabe por quê, querido? Porque todo cristão, todo jovem, queridos, pensa o seguinte: você que é pastor, você que é líder de igreja, quantos jovens com tantos dons, talentos e potencial você já não viu passar na tua casa, na tua igreja, que você discipulou, que você orou, que você profetizou pela tua vida? O que faz eu não me desviar, o que faz você não se desviar, o que faz nós não nos afastarmos nem um dia da presença de Deus, é a obediência e é o temor de Deus. A pessoa, ela não cai quando simplesmente ela peca, ela cai quando ela perde o temor. Porque o temor é o que põe limite a mim e a você de errar. Porque na hora que nós estamos prestes a cair, acende um senso, um alerta, um senso de urgência em nós que fala: esse não é o caminho, recalcular a rota. O Senhor deseja recalcular a rota de muitos